É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. E antes de mostrarmos mais uma entrevista inédita, eu quero agradecer aos nossos queridos parceiros. Sem eles, seria impossível termos um programa com todo esse carinho, com todos esses convidados tão maravilhosos que você tanto gosta. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês pelos números que o nosso podcast tem mostrado. CrossFox Elétrica, fios e cabos elétricos de altíssima qualidade, com garantia. A sua segurança, a segurança da sua família estão sempre em primeiro lugar. Um abraço ao Paulo Turcio, ao Alisson Gris e a todo o pessoal da querida CrossFox Elétrica. Alibec Alimentos, salgadinhos de alta qualidade, selecionados, muito especiais, com carinho, com a mão, com a dedicação do Anacleto Gonçalves e todo o pessoal da Alibec. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, é a tinta que eu uso, é a tinta que eu gosto, é aquela tinta que não tem cheiro, é tranquilo, você vai fazer uma obra na sua casa e vai poder continuar lá dentro, é uma maravilha. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Debrecht Churrascaria, a maior rede de churrascos de São Paulo, aliás, São Paulo e Grande São Paulo, cada vez crescendo mais a nossa querida Debrecht. Um abraço para o Faixa e para todo o pessoal da Debrecht Churrascaria. Grupo Roll Center, do nosso querido Boca, esteiras transportadoras com garantia, com qualidade, com prazo de entrega sempre em cima. Compromisso da sua empresa é o compromisso da Roll Center, que assessora e lhe dá garantia em todo o material e prazo sempre cumprido direitinho. Baltec Brasil, a empresa que mais cria produtos no Brasil, com muita criatividade, com coisas sempre novas para que a sua casa fique sempre de uma maneira muito legal, principalmente com relação à impermeabilização. Atlântica Máquinas. Você quer abrir um negócio novo, você não tem muito dinheiro para começar? Ligue para a Atlântica Máquinas e você vai receber toda a orientação para começar um novo negócio com garantia, com qualidade. Você vai ter uma fábrica de blocos que vai começar a te dar um dinheirinho extra bem bacana. Você vai ter um novo negócio e vai ser independente. Procure o pessoal da Atlântica Máquinas. E você quer trocar de carro? Quer mudar o seu carro, comprar um carro novo? Quer trocar o seu carro com garantia? Procure a Premium Ipiranga. É um auto shopping onde você faz tudo com o seu carro. Você troca, você vende. Lá você já encontra também financiamento, seguro. Perfeito. Prêmio Ipiranga. Você vai lá, você vai encontrar atrações especiais, comida, móveis, tem um monte de coisas lá, atrações sensacionais com estacionamento enorme, tanto pela Avenida Independência como pela Avenida do Estado. Você vai encontrar tudo no Prêmio Ipiranga. Ampla Saúde, porque saúde é prioridade, e a Ampla oferece 50 tipos de produtos que vão caber no seu bolso e vão garantir a saúde da sua família. E com uma preocupação especial, evitar que você fique doente. Então a Ampla, ela vai criar situações para que você se movimente, para que você tenha a sua saúde plena. E se precisar de um médico, precisar de exames, a Ampla Saúde garante para você. Blue Finance. Você é daquele tipo que, nossa, o que aconteceu com o meu dinheiro? Eu não estou conseguindo guardar dinheiro, não estou conseguindo me equilibrar. Procure o pessoal da Blue Finance, que eles vão explicar para você como investir bem, como investir corretamente, com absoluta segurança, e um pessoal de altíssimo nível de conhecimento e de confiabilidade. Monster Dog. Você que circula por São Paulo, você já viu várias lojas da Monster Dog com aquela comida espetacular, com garantia, com qualidade, uma refeição rápida, para você parar e bater um papo com a sua família. A rede Monster Dog garante para você muita qualidade nos metrôs, você encontra toda hora aquele símbolo maravilhoso da Monster Dog. Vá lá e aproveite essa qualidade, mesmo no local só de passagem, qualidade espetacular da Monster Dog. Um abraço para o Zé Ricardo e para todo o pessoal dessa grande empresa. E você quer ter uma conta com garantia, com segurança? Abra sua conta na BRM1. A BRM1 do Rogério, de todo o pessoal. A BRM1 é garantia de segurança para você que está querendo abrir uma conta especial, diferente e personalizada. Obrigado a todos os nossos parceiros. Obrigado a você que tem dado números espetaculares para o nosso podcast. E agora, conforme prometido, mais uma entrevista inédita para você. Meus
Meus amigos, mais um Flávio Prado Entre Amigos e recebendo, falando amigo todo ano, mas é que é importante mesmo. A gente está fazendo um exercício aqui. Desde quando eu conheço esse querido amigo que vai estar com a gente agora? E nós fomos lá para trás, 1982, 83. Giliar, que honra te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado. Eu é que estou feliz, cara, orgulhoso. Parabéns por esse espaço maravilhoso que você conduz com tanto, né, com tanta sensibilidade, com toda a sua experiência de vida, do jornalismo. Isso é maravilhoso. Como é bom ter pessoas como você, levando as pessoas que estão em casa, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Esse espaço aqui. Estou muito honrado de estar aqui hoje. E uma coisa muito curiosa, eu lembrei que eu conheço o Giliar do tempo que ele namorava a Silvia, do grupo Harmony Cats, que ia no Clube dos Esportistas lá na Record, 82, 83, e o filho dele chama Silvio. É, Silvio. Tá com a gente agora. Acho que ela tinha a idade dele quando eu conheci você. Eu acho que até menos, bem menos. Silvio, que prazer te receber aqui também. Que honra, que legal. Muito bom. Coisa bacana, Giliar. Olha quanto tempo a gente tá junto. Caramba, E poxa. aí você me contou que o namoro era escondido, aí a gente não sabia. Pois é, namorava escondido. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Não tinha Tinder, né, para dar match. Exatamente. E aí a gente... Eu conheci a Silvia, na verdade, ela já era sucesso na época, né? O Harmony Cats fazia as trilhas de novela. Era, nossa. Cantava em inglês, né? E daí elas foram fazer vocal no meu disco, meu primeiro disco, que é Aquela Nuvem. E daí eu conheci as meninas. Eu imagino se tivesse celular naquela época, não tinha nada disso. E eu liguei do telefone fixo para minha mãe. Mãe, quem está fazendo vocal no meu primeiro disco são as Harmony Cats. Eu falava assim, né? Mas eu fui o privilegiado, né, Flávio? Porque ali, no primeiro disco eu já tive Harmony Cats fazendo vocal, Christian, Caramba. Ralph e o Gessé. O Gessé não tinha gravado ainda como Gessé. Ele era Tony Stevens, que ele gravava em inglês, né? Ele, o Christian, elas. E daí eles fizeram vocal no meu primeiro disco. E dali começou uma flertagemzinha, começamos ali e tal. A Silvia já era comprometida, mas aí, com o tempo, a gente teve que falar um pro outro. Eu falei, olha, eu tô gostando de você e foi tudo maravilhoso. Era difícil, né, gente? Era essa coragem. Demorava pra caramba. O Tinder é mais fácil, você dá um match lá. Mas conta pro Flávio, como todo mundo soube que você tá... Nossa, isso aí foi... Nossa, nunca vou esquecer. Eu fui levar a Silvia. Tá vendo? O Flávio acabou de me entregar aqui, gente. Ele falou que eu ia lá buscar a Silvia no programa ele fazia com o Silvio Luiz. E daí aconteceu a mesma coisa. Eu levei a Silvia no aeroporto de Congonhas, que ela ia fazer um show, as Harmony Cats iam para Maringá. E quando eu tô entrando cedo pra caramba, tava tudo escuro, eu tô lá, vamos tomar um cafezinho, eu com as meninas, fazendo aquele social. De repente passa o Chacrinha. Aí eu, ô Giliar, o que você tá fazendo aqui? Vai viajar? Falei, não, as Harmony Cats, o bobão aqui falou. As Harmony Cats, ah é? Ah, ele adorava as meninas. Foi lá, abraçou as meninas, foi embora. Meu amigo, na terça-feira, o Chacrinha tinha a buzina do Chacrinha ao vivo na terça, na Bandeirantes. E gravava na quarta, que passava a discoteca do Chacrinha no sábado. Pois as meninas voltaram do show. Na terça-feira elas estavam estourado cantando em português. Que calor de louco, aquela música lá, né? Que foi lá no programa do Silvio, inclusive, Silvio Luiz com você. E daí elas entraram no Chacrinha ao vivo. Gente, acabou a gravação. Quando elas acabaram de cantar, ele falou assim: alô, atenção! Agora qual das três aí que tá namorando o Giliar? Acabou. E ela levantou a mão? Nossa, aí uma olhou pra outra, a Silvia ficou olhando, fez assim. Acabou o sossego da Silvia, meu amigo. A partir dali, imagine se tivesse internet. Não, Giliar, você imagina que coisa pura, né? Bem puro. Uma coisa pura, porque você, poxa, ele lá, o namoradinho esperando o namoradinho, escondido. Olha só. E era uma coisa realmente pura. O Clube dos Esportistas era uma loucura, que a gente meio que quebrou alguns padrões, era um programa, digamos, mais folgado, né? E era um programa já
bem avançado. avançado para Era depois da meia-noite, né? Que a gente colocava. Então dava para abusar um pouquinho, mas perto do que tem hoje. Nossa, que saudade. Você, Eli Coimbra, nossa, Era grande muito Silvio bom. Luiz. Era muito bom, muito bom. Era muito bom. Mas aqui o nosso assunto é Giliar e família. Opa! Você nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, Isso. e sempre você foi envolvido com música, né? Sempre, sempre. A minha mãe cantava, né? Isso já veio um dos primos da minha mãe. Quando eu nasci, ele já tinha ido embora para a TV Itacolomi de Belo Horizonte, né? Ele fazia o tipo repórter Esso, era Luiz Cordeiro. E ele fazia programas de auditório em Natal. Naquela época eles faziam os programas de auditório nos cinemas, né? Eram os auditórios. A minha mãe cantava, minhas tias cantavam. E o meu pai, que namorava a minha mãe, adorava a música. Tanto é que quando eles casaram, ele levava o trio Iraquitã em casa. E segundo a minha mãe, eu pequenininho ficava vendo na sala. Eles tocando violão de 7 cordas. Coisa maravilhosa também, né? E só repertório assim, Dolores Duran, era Elivelto Martins, Vicente Celestino. E aí eu ficava vendo aquilo ali. Segundo a minha mãe, ela casou, meu pai pediu para ela não cantar mais, né? Para televisão, né? Aliás, para o rádio, né? Porque naquela época era rádio, meu amigo. Uhum. E daí eu comecei a gostar de música. Tudo começou ali e ela me incentivava muito, Flávio, porque eu costumo dizer que a minha mãe era como se fosse um técnico de futebol para mim. Ela dizia, meu filho, seu timbre é legal, você canta alto, cante essa música hoje. Eu ia participar de um programa de calouros, não tinha para ninguém. Ela dizia, canta essa. Aí eu que chegava lá, cantava Hino Amor, se o azul do céu escurecer. Meu amigo, ganhava. E aí era legal, porque eu ganhava um corte de tecido ou uma lata de biscoito. Era o presente na época. E podia voltar, né? E podia voltar. Só que eu fiquei muito conhecido. E sabe como é que é? Natal, na época, os recursos para artista era muito difícil, porque tinha aquela filosofia, olha, para ser artista tem que ir para o Rio, para São Paulo, né? E eu estava ali, ganhava todos os concursos. Quando eu chegava, o cara lá, vem aquele anão, porque eu era pequenininho, eu era muito novo, né? E tem até uma coisa que eu acho legal lembrar isso eu conto nos meus shows hoje, né? Que eles chegavam na minha casa, na casa da minha mãe, já sabiam onde eu morava, e eram os caras tudo bem mais velhos do que eu. Chegava lá, ô dona Eliette, tudo bem? Eu vim aqui pedir o seu filho emprestado, porque eu briguei com minha noiva e eu preciso fazer uma serenata. Ah, minha mãe, mas esse menino tem apenas 7 anos. Não, mas fique tranquilo, antes da meia-noite eu trago ele de volta. E me levavam para fazer serenata. Aí chegava, me botava na frente da janela e eu ficava sem entender o que ia acontecer. Eles faziam assim, silêncio, só canta. Aí eu começava, hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Tinha um repertório, começo, meio e fim. Gente, aquela janela se abria, mas parecia novela, filme. A mulher abria a janela chorando, o cara beijava na boca. Pronto, estava tudo resolvido. Você ganhava um dinheirinho com isso? Às vezes eles me davam uma graninha, né, para eu ir no cinema, tomar sorvete com os amigos, né? Eu fazia por amor, eu adorava cantar, né? Então eu comecei, essa escola foi fantástica para mim. E Flávio. chegava às 5 da manhã. E aí, Meia-noite ele chegava às 5. isso é que era o mais importante, era isso aí, Silvio. Porque eles chegavam em casa e me deixavam assim, num silêncio, e eu entrava em casa, a minha mãe ficava esperando. Meu filho, eles falaram meia-noite, você chegou 5 da manhã. Eu falei, mãe, fala com eles, eu não tenho nada com isso. Mas era muito legal, porque com o tempo, aí eu comecei a cantar em casamentos, quer dizer, já tinha feito tudo que a gente pode fazer numa cidade onde eu morava, em Natal. E daí eu me lembro bem que eu ganhei um concurso em Natal, chamado A Mais Bela Voz Potiguar. Esse concurso me fez mudar completamente a visão do que era a carreira artística, né? Foi quando o dono do programa, Carlos Alberto de Souza, era um disc jockey muito famoso em Natal. Depois ele cresceu tanto, já vou até resumir, que ele virou dono de uma TV que hoje é a TV Ponta Negra de Natal, é o SBT lá. Mas é isso para você ver como ele tinha um carisma muito grande, ele era um dos melhores comunicadores, tanto é que ele fez carreira
Depois entrou na política e tal. Mas ele que me deu aquela primeira chance falou assim, escuta aqui, garoto. Eu tô sabendo que você canta até em velório. Todo mundo vai na tua casa, te pega e leva para cantar e não te dá nada. Então, a partir de hoje, eu vou cuidar da sua carreira. Posso? Você ganhou o concurso, agora você tem direito a ir a Recife, cantar na TV Jornal do Comércio. Aí foi quando eu fui, cheguei em Recife, na TV Jornal, era programa Você Faz o Show. Era como se fosse o Fantástico, porque em Natal, Flávio, na época, só passava a TV Jornal. Não passava Globo, não passava nenhum canal. Que ano você está falando? Isso foi em 1970, 71. Nem tinha satélite. Não tinha nada, né? E daí eu fui para Recife e cheguei lá e ganhei, cara. Ganhei o concurso, eles levaram... Nunca vou esquecer disso, tinha que ter uma ordem do juizado de menores. Ele me levou, eu ganhei cantando com aquela orquestra. E agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa. E você também passou. Ataúfo Alves, né? E aí eu ganhei o concurso. E a produção do programa Você Faz o Show, do Fernando Castelão, chegou e falou assim, olha, a partir de hoje, esse garoto está contratado aqui. Toda quinta-feira ele vem para Recife para gravar o programa e passar aos domingos. Aí o seu amigo aqui começou a ficar famoso em Natal, né? Eu saía na rua em Natal, o pessoal, olha aquela criança que vai para a televisão. E eu, nossa, estão me conhecendo. Quer dizer, era uma experiência completamente diferente, né? E aí eu já fiquei aquela figurinha carimbada na minha cidade, né, Flávio? Mas ao mesmo tempo você não conseguiu pensar em ser outra coisa, né? Eu dizia, o que você ia ser? Nada, você não teve chance, né? Eu estudava, né? Não, claro. Mas posso falar uma coisa? Meu pai não gostou. Porque ele queria que eu cantasse, mas assim, para os amigos. Quando ele viu que a coisa estava tomando uma dimensão muito grande, ele chegou para minha mãe e falou, você que está incentivando esse menino, ele tem que estudar. Esse negócio de música é para vagabundo. Ele falava isso, cara. E a minha mãe, calma, meu filho, calma. Eu tenho certeza que você um dia vai ser cantor e famoso. Eu falava, mãe, papai não quer. Eu tinha medo, cara. Claro. Quando ele chegava, eu tinha medo, né? E daí, com o tempo, eles se separaram. E eu continuei cantando, participei até de grupo de baile eu cantava, tinha uma hora no baile que eu cantava as músicas que se identificavam com o público. E um dia eu tive a primeira chance de gravar um disco independente. Isso para mim era a maior dos sonhos, né? Lá no Nordeste ainda. Ainda, morando lá. Aí o Carlos Alberto falou, vou te levar para o Rio de Janeiro, que a gente tinha aquela coisa da influência do Rio, né? E aí, de São Paulo também, mas era muito forte a influência do Rio, né? Eu vou levar você para o Rio e eu vou bancar um disco. Aí, meu amigo, eu acho que tudo começou aí, que eu cheguei na cidade grande, olhei tudo, aí conheci Eduardo Lages, conheci Miguel Cidras, que produzia o Raul Seixas, que era um argentino, e esse cara já chegou no meu ouvido e falou, garoto, quero te levar para Philips. Aí eu falei, Carlos Alberto, aquele senhor está dizendo que quer me levar para Philips. Carlos Alberto, eu venho aqui gravar com você, produzir esse cara. Não quero mais esse cara. Ele fez um arranjo para mim, o Miguel Cidras, e foi sucesso só em Natal. O disco vendeu lá, foi muito legal. Depois ele tentou, né, montar uma gravadora, mas aí gravou com muitos artistas da terra, mas aí ele não conseguiu dar continuidade. Aí ele falou, garoto, a partir de hoje eu tenho você como um filho. Eu falei, eu também tenho você como um pai, porque tudo que eu queria, você me ensinou, me orientou. Quando eu ia mal na escola, minha mãe ia lá e falava para ele, falou, se você não tirar nota boa, você não vai cantar mais. Era assim, Era como se fosse o meu pai, era um conselheiro, eu vou dizer que era um pai artístico, vai. E daí foi tudo muito importante, porque quando ele gravou aquele disco, que ele queria lançar um LP comigo, ele não tinha condições de ter uma gravadora. Aí ele levou meu tape para a gravadora Tape Car, no Rio de Janeiro, na Aguiar Moreira, lá em Bom Sucesso. E aí, a partir dali, eu fiquei no Rio para alçar meus voos. Sei que não foi fácil, dei muitas cabeçadas, mastiguei muita experiência, pensei que fosse que nem Natal, que estava tudo em minha volta, e não era assim. Onde você morava no Rio? Eu morava em Niterói. Mas morava bem e tal? Não. Eu me virava, né? Me virei uma vez no Leme, depois aí em Niterói, fui lá em São Domingos, depois fui para Venda da Cruz, e assim eu ia para vários lugares, né? Até que um dia eu cheguei e falei, pai, essa história até hoje me comove, que é a minha história verdadeira, né? Eu
voltando de Niterói, ia de Niterói para o Rio, aquela balsa tem 20 minutos, e naquela travessia eu falei, eu vou embora para Natal. Não quero mais ficar aqui, eu acho que não tenho mais... Não consigo gravar um disco, porque o mais difícil na época, Flávio, era gravar o disco. Hoje todo mundo grava, cara. É muito fácil, todo mundo tem um estúdio em casa, a tecnologia mudou tudo, né? Mas naquela época, gravar um disco era muito caro. Ou gravava disco ou não tinha vida artística. Era o nosso cartão de visita, eu tenho um disco. Aí você cantava na churrascaria, cantava em qualquer lugar, né? Perfeito. E daí, eu me lembro que, quando eu gravei esse LP, eu conheci o Eduardo Lages, que ainda não trabalhava com Roberto Carlos. Ele trabalhava na Globo já, fazia o Fantástico na época, né? E aí o Eduardo, o Canário, ele falava assim, ó, Canário, vou dar uma força para você aqui. Ele morava em Niterói. Então, eu estava mais próximo do Eduardo, né? E, quer dizer, fiquei ali, só que eu não gostava de encher o saco de ninguém, nem perturbar ninguém. Mastiguei muitas experiências de... Não vou dizer que passei fome, mas foram momentos muito difíceis na minha vida. E meu tio, o irmão mais velho dele, também morava em Niterói. Meu irmão era militar, só que ele viajava. E aí eu ia para Gandaia, eu ia para o Rio para tentar meus espaços, ia num lugar, e o cara, eu gostei de você cantando, canta hoje aqui, aí eu ganhava o almoço de amanhã. Já ficava naquela... Você é literalmente aquele que vendia o jantar para teu almoço, vendia o almoço para todo mundo. Exatamente. Então, tudo isso foi super importante para mim. Até aquele momento de 1977, olha só, eu atravessando essa balsa, dezembro, 40 graus, lotada a balsa, a travessia era 20 minutos. E daí eu falei, pai, eu comecei a invocar Deus, falei que ele não existia, que eu sempre fui um bom filho, pá, e falei tudo aquilo que um cara que crê em Deus, que tem sempre ele com você, talvez tivesse a liberdade de falar para ele, né? Eu falei tudo aquilo para ele, o senhor não existe, eu estou aqui, sempre fui um bom filho, mas eu não consigo gravar, não estou aguentando mais, vou voltar e vou voltar a estudar como meu pai queria, que eu fosse administrador de empresas e tal. E daí, naquela travessia, eu senti uma coisa muito diferente em mim. Porque antes de acabar aquela viagem, eu fiz uma música. E ela veio assim, sem violão, sem nada, Flávio. Quando eu cheguei na Praça 15, que eu olhei, falei, meu Deus, tirei na loteria. Foi a minha expressão. Olhei para dentro de mim mesmo e falei isso. E daí eu falei, caramba, fiz uma música, como é que pode? Voltei para casa Você nunca tinha feito? Não, eu fazia, mas eu não sentia que era uma música forte, né? Quando eu fiz essa música, foi exatamente quando eu comecei a invocar Deus ali, falando que ele não existia, porque ele nunca me ajudou, as portas não se abriam, ninguém grava um disco comigo, eu vou embora. E aí veio tudo isso. Eu voltei para casa, eu tinha um gravadorzinho pequeno, com aqueles microfones embutidos, que tinha que dar uma pancada forte para ele funcionar, né? E comecei a cantar a música ali. Pá, 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 pá. Fiz a capela. Inteirinha, você vê. Tudo. A música, a melodia e letra. Que coisa. Acredite, meu irmão. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Fiquei até assustado. Pedi perdão para ele. Voltei até Natal para ganhar um trocado, porque era época de campanha política, eu fazia o jingo, participava e tal. Peguei aquela grana e falei, agora vou para São Paulo. E aí vim para São Paulo, cheguei na Duque de Caxias, naquela rodoviária, eu nunca vou esquecer disso. Deixei o dia amanhecer, cheguei para um taxista e falei, amigo, como é que eu faço para... Você veio de ônibus de Natal a São Paulo? Não, eu fui várias vezes, né? Aí, antes eu vim de carona, não posso esquecer nunca disso. Porque um candidato em Natal foi eleito e o pai dele estava vindo para São Paulo. Falei, o senhor pode me dar uma carona? Numa Brasília, hein? E eu vim com ele, ele me deixou em Niterói. Inacreditável. Aí eu fui lá, o meu irmão tinha casado. Aí ele falou, o que houve? Eu falei, cara, aconteceu uma coisa. Eles achavam que eu era maluco, cabelão, andava com aquela bolsa tipo Patropi. Ih, meu irmão tá louco. Aí eu falei, cara, aconteceu uma coisa comigo, nunca contei isso para ninguém. Eu quero testar se é verdade mesmo. Porque Deus me deu essa... Aí ele falou, Gil, calma. Ele me chamava de Gil, né? Gil, calma. Você já falou que não queria mais saber de música. Eu falei, não. Eu tenho certeza que agora vai dar certo, só que eu vou para São Paulo. Me ajuda aí que eu tenho que pegar um ônibus. Era 1001, o de Niterói para São Paulo. E aí ele me levou na rodoviária, eu peguei, desci, esperei o dia amanhecer, nunca vou esquecer disso.
Cheguei no taxista, falei, amigo, a Rua do Triunfo é longe daqui? Ele falou, o senhor está nela, ó, só é atravessar. Porque a rodoviária era na Duque de Caxias, lembra disso? Isso mesmo. Aí eu falei, aqui? Ele falou, aqui. Aí eu falei, caramba, cheguei, fui direto na Rua do Triunfo, cheguei lá, vi lá o número da gravadora RGE. Por que RGE? Quando eu morava em Natal, Carlos Alberto era disc jockey, ele recebia todo o suplemento da gravadora RGE. E eu tinha que levar em todas as rádios as músicas, os discos de todo Você ajudava. Era um divulgador, né? Aí eu ganhava um trocadinho. Quer dizer, tudo tinha a ver com música, você notou, né? Sim, sim. E daí eu cheguei lá e menti pro cara, olha, E no LP tinha o endereço. a contracapa, bem grande, né? Aí eu cheguei na gravadora e menti pro porteiro. Olha, imagina quantos caras iam na portaria de uma gravadora para falar. Falei, meu amigo, eu vim aqui porque meu nome é Giliardi, sou cantor, compositor, o diretor tá me esperando, que eu marquei uma reunião com ele, papapá. Foi assim. Aí ele falou, só um minuto. Acredite, Flávio, o nome do porteiro, depois ficou meu amigo, era seu Antônio. Nunca vou esquecer disso. Ele olhou assim e falou... Aí eu lembro que ele falou, seu Marcos, o Giliardi já chegou, falou que o senhor marcou uma reunião. Ele marcou, eu falei, cara de pau. Ele falou, pode subir. Acredite, eu fiquei com medo. Falei, Quem caramba, que esse homem vai falar para mim? e eu vou dizer o que para ele? Aí subi. Cheguei lá, ele me olhou assim dos pés à cabeça, o que é que você quer aqui, Pivete? Eu falei, eu vim aqui, o senhor me desculpa. Eu já tinha vindo aqui porque Carlos Alberto, lá de Natal, entregava os discos nas rádios, participamos, eu era divulgador e tal. E era a minha forma de dizer que eu tinha uma reunião, menti, mas eu sou cantor, compositor, meu nome é Giliardi, eu queria tocar uma música para o senhor. O cara fez assim, pera, só um pouquinho. Eu falei, se o senhor me der um violão, deixa eu mostrar só uma música. Aí, se o senhor não achar legal, eu vou embora. Aí ele pediu para o menino trazer um violão, e eu peguei o violão e... Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aí ele falou, só um minutinho. Deixei o violão do lado, ele chamou o diretor artístico da gravadora. E quem era o diretor artístico? Era um cara que era famoso cantando em inglês, Hélio Eduardo Costa Manso, que era o Steve McLean. Olha só. Aí eu falei, nossa, eu conheço você, o Steve McLean. Eu falei, mas aqui eu sou diretor da gravadora. Ali eu fiz parte, faço sucesso como cantor cantando em inglês, mas aqui eu sou diretor artístico. Aí eu falei para ele, quer dizer, o cara, imagina eu contar isso hoje aqui. Eu tenho até vergonha, não sei se eu teria essa coragem. Eu falar pro cara, não, porque eu tenho uma missão, porque eu fiz isso, e eu vim aqui porque eu tenho que gravar um LP. Aí o cara falou isso para ele? Falei para eles, pros dois. Com autoridade. Com autoridade. Imagina que eles devem ter pensado. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas vamos gravar um compacto, que é o que a gente faz quando vai lançar um cantor. Aí eu falei, não pode ser um compacto. Eram 2 músicas, Flávio. Já era um sucesso. Nossa. Gravar um compacto numa gravadora profissional, né? Nacionalmente. Aí eu falei, não, tem que ser o LP. Porque a minha missão, eu fiz 12 músicas, porque Deus apareceu para mim, aí os caras, ixi, Maria, esse cara é louco, deve ter pensado, né? Mas eles falaram, vem aqui amanhã. Mas você tinha as 12 músicas? Tinha. Eu fiz todas. Aí, Mas aí você fez pensado ou foi tudo que você recebeu? veio tudo rápido, assim. Nesse período. Eu quero pegar o sol com a mão, vinha tudo rápido, sabe? Legal. Senhor, hoje eu olho para a terra e vejo todas as sementes por vós plantadas perecerem. E eu ia escrevendo, ia cantando, né? E daí eu cheguei, esperei no outro dia, voltei, ele falou, vai gravar o LP. Cara, aí eu fiquei com medo, eu tinha medo depois. Falei, meu Deus, caramba, eu tô com vergonha do senhor, tudo que eu pedi o senhor tá me dando. E agora? Vou ficar aqui? Aí o cara falou, você vai demorar uns meses, mas onde é que você mora aqui? Aí eu menti. Não, eu moro por aqui, por perto. Mentira, não tinha onde morar. Aí eles falaram, então daqui a alguns meses, primeiro eu já vou te mandar para o nosso diretor aqui, no primeiro andar, e você já grava com ele as músicas e ele vai te levar na casa do maestro. Aí eu já fui fazendo tudo ali, cheguei lá, já tomei um parapeito do cara, que quando eu fui pegar, falei, ele pediu, ele falou, você leva o Giliardi na casa do Marinho dos Carbonos. Sim, Lembra do pessoal dos sim. Carbonos? Leva ele lá, que ele vai mostrar as músicas para os Carbonos e ele vai gravar um LP. Aí o cara olhou para mim e falou, um LP?
O cara era produtor lá, mas nem tinha me visto, né? Aí ele falou, é um LP. Obrigado. Giliardi, quando terminar aí, depois você sobe na minha sala. Aí ele olhou para mim, o cara que eu nem conhecia, falou assim, um LP de cara? Muito bom, né? Eu não vou falar o nome porque ele já faleceu. E daí eu falei, ixi, Maria, eu acho que o cara ficou com ciúme, né? Aí ele falou, não vou levar você na casa do maestro não, viu? Pode fazer o disco aí. Aí eu falei, como assim? Você não sabe tocar? Eu falei, toco muito pouco, mas vou tentar. Aí comecei a a tocar ali meio catando milho nas notas, né, no violão. Aí ele começou a olhar assim, e eu nunca vou esquecer de uma coisa, Flávio. Na hora que eu fui cantar aquela nuvem, eu não sabia como começar. Aí eu falei para ele, puxa, você toca? Aí ele falou, não, por quê? Ele falava assim, né? Não, porque eu queria essa música, eu não sei como começar ela. Você tem algum cara aqui que toca? Ele falou, pera só um pouquinho, Barriga. Aí chamou o Reinaldo Barriga, que é um grande produtor. Eu contei isso pro Barriga outro dia, ele ficou emocionado. Como é que você lembra disso? Eu falei, eu lembro de tudo. Para você era muito importante, Nossa. claro. Aí eu falei, você podia me acompanhar nessa música? Ele pegou o violão e fez a introdução. A mesma introdução que ele fez, o maestro escreveu. Coisa fantástica. Dum, 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 blam, blam, aquela nuvem que passa. E assim eu gravei essa música. Foi a primeira faixa do lado A. Eu me lembro bem que quando ela foi lançada, Flávio... Desculpa. Imagina. As músicas que tocavam estava no auge ainda da novela Dancing Days. Então era champanhe no gelo, você sabe, era abra suas asas, era só música assim. Discoteca, né? Discoteca, que a gente falava que era música mecânica, né? O pessoal ia dançar. E eu entrei com uma balada romântica, né? Chegava nos programas para fazer. Não era fácil, né? Mas aí abria, era uma facilidade para mim. E eu me lembro bem que quando eu fui gravar o disco, que eu falei quem estava no estúdio fazendo vocal, Harmony Cats, Gessé, Christian e Ralph, tinha mais Carlinhos, tinha mais um, né? E daí eu me lembro que quando chegou nessa música, eles ouviram, aí falou assim, Gessé, não, essa música não vai ter vocal. Tem alguma coisa nessa música que eu não posso mexer. Eu fiquei olhando assim, que é a música que eu fiz na balsa, né? Sim. Aí eu vi, não falei nada com eles, né? Aí ele falou, nossa, essa música é muito forte, tem uma coisa do alto. Nossa. O Gessé falou isso para mim, e o maestro Mário Bruno Carizato, que é o Marinho dos Carbonos. Aí eu falei, eita Deus, você é forte demais, eu contar isso para esses caras, eles não vão acreditar. Vão pensar que é fantasia. Não vou contar isso agora. Aí parei, eles gravaram, eu pus a voz, e a música ficou 2 anos na parada. Nossa, um estouro, um estouro. Coisa Você lembra disso? muito, e fora, realmente era fora do padrão, né? Da época. E na época, ela foi tudo, comercial. Até hoje. Foi gravada música de carnaval, marcha rancho, o pessoal gravava, foi gravada em salsa. Eu me lembro que tinha uma propaganda na Rádio Globo, que fazia agora o homem do tempo, aquela nuvem que passa, hoje o tempo está chuvoso, papapá. Eu lembro disso, cara. Lembro de tudo isso, então ela foi para uma dimensão tão alta, e depois eu pedi muito perdão a Deus, porque, caramba, eu invoquei ele naquela hora, naquele ano, mas eu estava numa dificuldade muito grande, cara. Eu não estava aguentando mais sobreviver numa cidade grande, sozinho e sem ter uma porta que se abrisse para eu poder gravar um disco, né? Então eu contei essa história, gente, daquela nuvem, 33 anos depois. Porque senão iam dizer, peraí, vai dizer que é um cara que veio de Marte, de sei lá de onde. Eu guardei isso comigo e agradeço a ele muito. Eu digo para os meus filhos que é um dos filhos mais amados da minha vida. Porque ali eu senti a presença dele me tocando e me dando um rumo, né? Me deu determinação, coragem, perseverança para acreditar naquilo que eu fazia. E daí para frente, todo ano era um grande sucesso. Nossa, e eu não tinha dimensão do que era vender 1 milhão de cópias. Não sabia nem que era isso, nem falava. Porque para mim aquilo era um hobby. Você queria cantar. Eu né? queria cantar, era isso.
Mas, olha, foi muito legal. Eu agradeço muito a todos. Hélio Eduardo Costa Manso, Marcos Silva, que me recebeu, olhou para mim dos pés à cabeça. O que você quer aqui, Pivete? Já pensou, cara? Ele não tinha. Ao Hélio, Ele não conseguia falar não, porque tinha coisa muito grande. o Cléo Galante, que você conheceu, nós fomos no primeiro ano do aniversário do seu programa, que era um cara que era coordenador da gravadora, o José Francisco Dias, que era o diretor artístico. Nossa, você tem tanta... E os divulgadores, né, cara? O divulgador levava a gente pro rádio. Era uma campanha, parecia uma campanha política, lembra? Quando lançava um disco, aquele divulgador ia para aquela rádio, o outro ia para aquela rádio. E no Brasil todo, Uma equipe. o disco era distribuído. Então a gente tem que ser muito grato a todos eles que fizeram com que eu pudesse mostrar o meu trabalho para o público através de vocês. Porque eu digo que o rádio foi o pioneiro, porque quando essa música foi lançada, eu não tinha aparecido. Ela tocava. Aí quando eu apareci no primeiro programa com o Flávio Cavalcante, né? O pessoal, é você que canta essa música? Olha como é que é. A música era mais conhecida que você, né? Que eu. Foi assim que eles fizeram. A estratégia da gravadora foi perfeita, né? De todos eles na época. Eu achei isso bacana. E devo também ao seu Henrique Lebenc, que era o dono da RGE Fermata, né? Acreditou em mim. Ele era polonês. Nós vamos fazer você um Roberto Carlos da gravadora, vamos trabalhar, vamos fazer um lançamento, vamos investir em você. E eu olhava assim com medo do caramba. Eu tremia, cara, porque eu chegava nos programas e eu via aquele público, as meninas gritando no chacrinha. Alô, atenção, vamos receber, agora de pé, era assim. E eu tremendo, né? Ficava com a camisa molhada de suor, mas aquilo era nervosismo, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, né? E assim foi básico. Até hoje eu estou aqui contando essa história, gente. Olha. Ô Silvio, mas tá falando uma coisa muito séria, porque Deus, ele não pode descer pessoalmente para te ajudar, mas ele te dá instrumentos. Pro teu pai, ele deu a música. Para mim, ele deu um gol. Eu virei jornalista por causa de um gol. Olha só. Eu tava vendo um jogo, aquele gol me magoou muito, que era do adversário do time que eu estava torcendo. Na semana seguinte, o jornalista escreveu uma matéria sobre a dor de um gol no último minuto, e eu disse pro meu pai, o que é isso? Ele falou, jornalismo esportivo. Eu falei, isso aqui que eu quero fazer. Pô, que legal. Ele falou, como Deus falou comigo através de um gol. E quando eu encontrei o autor deste gol, eu dei um beijo no pé dele. Eu falei, pô, Deus escolheu esse gol para falar comigo. Como ele te deu a música. Ele não pode descer e ajudar, não dá. A gente não tem esse merecimento todo. Então ele arruma caminhos. Né? Ele arruma caminhos. E aí tudo isso estava conduzindo para que você estivesse aqui também, e por aí vai. E aí você conheceu a Sílvia, e aí a vida segue. Depois a gente já contou essa história de chacrinha, né? Isso é muito legal. Isso é uma coisa assim muito... E o que eu acho bacana é que a gente sempre foi muito unido. Eu, a Sílvia, a Bruna, o Silvinho, né? E onde a gente ia nos programas, eles iam com a gente, desde criança. A gente, aonde ele falou que era gravadora, nossa, eu tenho uma memória, uma lembrança de correr pelos corredores da gravadora, ver os estúdios enormes que o pessoal gravava, assim, eu ia com ele, eu adorava ficar ali, ver como é que funcionava. Era muito bom. Eu adorava isso, né? O Carlos Alberto de Novo, que esteve aqui, falou que ele aprendeu a andar numa emissora de rádio. Como ele trabalhava, ele levava. Aí eu comecei a andar na Rádio Nacional do Rio. Literalmente, ele era um bebê. Ele aprendeu a andar. O meu filho, o Bruno, né? Uma história, é a história da TV brasileira. O Carlos Alberto faz parte. É muito, né? Isso, é muito isso. Esses grandes baluartes, né? Mas aí, Gonçalo, porque essa música... Desculpa aí, eu fiquei emocionado aqui. É maravilhoso. Aquela Nuvem que Passa foi o seu primeiro grande sucesso. Mas, curiosamente, aí você vai talvez ter alguma razão para explicar, quando diz assim, olha, eu encontrei o Giliar, primeira coisa que o cara canta é a pulga e o PCB. Eu acho que com você também acontece isso. Muito. Como que essa música... E quando eu era pequeno, ia no colégio, todo mundo também vinha, o seu pai cantava, ele percebeu. Aí falava ele, aí eu tinha que explicar, mas ele é cantor romântico, só canta essa música. É a festa dos insetos. A festa dos insetos. É que sai o romântico da balsa e vai parar os bichinhos no colchão. Pois é, eu costumo dizer hoje que essa música é a festa dos amigos, Flávio. Porque no show, se eu não cantar, eu apanho. É lógico. É impressionante. A última música. Mais do que aquela nuvem. É impressionante. Aquela nuvem é aquela...
Aqui e ali tem uma propaganda com ela. Eu Aham. sei que a Fermata, que a música pertence à Fermata, eles falam sempre isso, né? Que aqui e ali tem uma propaganda e para você ver como ela não tem tempo, ela está Exatamente. sempre, né? Como a Festa dos Insetos tem mais de 500 Nossa, gravações, Festa dos Insetos. regravações, né? E daí eu vou te contar uma coisa que é muito legal. Olha o que faz a vida, né? Eu conheci nesses percursos de viagem, assim, um passant, o Ronaldo Boscoli. E ele me vendo, ele falou, cara, tu tem uma cara de criança, é bom você conservar isso, viu? No seu olhar, tal. Faz uma música para criança. Eu falei, pô, esse cara é louco? Por que ele falou isso? Falou, pensa, não precisa falar para mim. E saiu. Isso no corredor daquele que a gente se encontrou. E eu estava fazendo sucesso ainda com... Na época era Não Diga Nada, mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Uma música que fez um sucesso, que é assim, sucesso na África, onde eu vou, que a gente vai sempre. Você é um Tem cantor que romântico, cantar. claro, Então, cantor romântico. Aí eu cheguei e falei, poxa, esse cara falou de uma música de criança, vou pensar nisso. E daí, cara, tudo vem assim espontaneamente. A Sílvia estava querendo ficar grávida. Eu falei, agora a gente já pode pensar numa criança tal. E ela estava pensando, foi quando veio a Bruna, né? Que hoje é médica, a doutora Bruna, que é Fala que é pneumologista, a né? única normal da família. Fugiu da minha. Pô. E daí eu falei, caramba, bicho, Sílvia, escuta isso aqui. Aí comecei a cantar para ela, falou, nossa, nunca vi isso, o que que é isso? Falei, eu vou falar para você. O Bosco lhe falou isso para mim um tempo atrás, nada é por acaso. Eu vejo muita criança nos aeroportos, nas portas da TV, quando a gente vai fazer os programas, nos shows com o Albinho chorando, a mãe leva para tirar uma foto. Então, eu acho que eu vou gravar uma música para criança. Ela falou, nossa, e a Bruna tá para vir agora. Eu falei, vamos fazer isso, eu vou fazer isso. Aí eu peguei, fui na gravadora, todo feliz para mostrar, e o cara falou assim, não vou falar nomes, hein? Você é louco? Quer acabar com sua carreira? Eu falei, como assim? Você vai gravar isso, vai acabar com a tua carreira, você é um cantor romântico, tá aí, ganhou o troféu, o cantor revelação do ano, tal, lá no Copacabana Palace, e ganhei mesmo, foi entregue com muita honra, tenho orgulho de dizer isso, pela minha madrinha, que na época falou, posso ser sua madrinha? Simplesmente Clara Nunes, quer mais? Nossa Senhora. E me entregou esse troféu. E daí eu falei, mas tem um sentido, a minha esposa está grávida, e comecei a fazer a cabeça do pessoal da gravadora. Tinha departamento de divulgação e o departamento de vendas. E daí eu cheguei, meu amigo, fui mostrar para um cara do Mas departamento. você que escreveu. Sim, já estava pronta a música. Aí cheguei para o cara do departamento de vendas, aí ele falou, grava rápido, vendas. Ó, pensou nisso, né? Aí começou a briga da divulgação com alguns. A divulgação falou, bicho, eu acho que essa música vai ser uma coisa completamente diferente do que você já fez. Não tinha programa infantil na época ainda, Flávio, isso é muito importante, o Fausto Silva fala sempre isso. Ele cantava essa música, não tinha nem programa infantil ainda. Ele fala isso, eu adoro essa música, né? E daí eu peguei e falei, e agora, o que eu vou fazer? Alguns não querem, então tinha um conflito dentro da gravadora. Eu só queria, antes da gente, como é que você criou essa música? Como é que você arrumou um raio de uma briga de insetos? Porque, assim, a minha mãe era professora e em Natal eu cantava cantigas de rodas, fazia marcha, saudade, essas músicas. A gente cantava no jardim de infância. E quando eu peguei um microfone pela primeira vez para cantar, cantei essas canções. Sim. Comecei a cantar, eu me lembro que eu cantava Capelinha de Melão, é do São João, ei, que bonitinho, assim começou. Sim. Então eu comecei a fazer exatamente isso, eu fiz uma pesquisa e montei uma festa, eu tenho várias nesse sentido. Se eu mostrar, você não vai dizer que fui eu que fiz. E aí eu peguei, montei aquela história, cada inseto tocando um instrumento. Um tocava um violão, o outro tocava rabecão, né? E daí, quando eu Tinha um comercial da DD Drink que aquele fazia. ali é outra música que é do César Augusto. Mas ele- foi antes ou depois?
Foi antes dela. Depois teve muitas coisas, né? Essa daí é o pernilongo. No meu Tem alguma coisa a ver com a música? Não tem nada a ver. A minha veio de outra tosse e retosse. É outra Mas foi depois. a minha foi depois, eu acredito que foi depois desse comercial. Você falou dos pernilongos. Mas muita gente veio pedir autorização para gravar ela. Até a gente recebe pedido de Demais. livro didático. Muitos. Enfim, o que aconteceu? Eles bateram o pé e disseram que eu não ia gravar a música. Aí eu estava no Qual é a Música, com o Silvio Santos. E você foi um dos ganhadores lá, um dos campeões. Exatamente, são desafios assim. Até o meu nome mesmo teve um desafio no início, mas depois foi uma coisa muito, muito pouca, né? Que um dos diretores falaram, esse teu nome é muito complicado, é seu nome mesmo? Eu falei, é meu nome mesmo, Giliardi Cordeiro Marinho. Vamos pôr um nome mais... Sabe que os artistas aqui, falando em São Paulo, põem 2 nomes, põe Alberto José, muda o nome, que esse nome não é comercial, falou isso para mim. Aí eu falei, mas é meu nome mesmo, como é que eu vou mudar? Né? Isso já foi um que aconteceu no início. E quando eu fui no Silvio, ele falava Giliardi, daquele jeito dele. Aí eles ficaram quietos, falaram, pô, o nome agora tá fácil, né? E aí teve mais esse desafio, eu cheguei, Silvio, eu queria falar com você uma coisa rapidinho. E ele me ouvia muito, né? O Silvio Santos era, aí, parceiraço. Eu fiquei 22 semanas ali. Aí ele falava, vem aqui que eu vou comer, vem aqui que eu vou almoçar. Ele não saía lá do Cine Sol. E aí vem comendo, o que você quer falar? Não, quero cantar uma música que eu quero gravar. E a gravadora não está autorizando. Não toda a gravadora, uma parte não acha legal. Falaram que vai acabar com a minha carreira. E daí eu queria que você me desse um parecer que você é o cara. Claro. Aí ele falou, canta a música aqui no meu ouvido. Eu não posso parar de comer que eu tenho que gravar com o Lombardi lá, o negócio do peão, aquelas coisas, né? E eu tô lá. Aí eu comecei, a Pulga e o percevejo fizeram uma combinação, fizeram a serenata. Aí quando chegou o tosse, ele para. Giliardi, põe uma coisa na sua cabeça, meu filho. Se eu fosse cantor, por isso que eu digo, se eu fosse cantor para fazer sucesso, eu cantava até Mamãe Eu Quero. E eu tenho certeza que essa música vai ser um sucesso seu até no carnaval. Aí eu falei, você está falando sério? Estou falando sério, esqueça, você é cantor. E ele dava exemplos. Tem cantores nos Estados Unidos que grava de tudo. Por que você tem que cantar só um estilo? Vai na gravadora, peite eles e diga, eu quero pôr essa música no LP. São 12 músicos? São. Põe lá no meio. Aí eu fui lá, olha, tô vindo cheio de gás. Tô vindo lá do Cine Sol, tava gravando com o Silvio Santos, e ele falou que eu tenho que gravar essa música, que ele vai me dar uma força. Aí enfeitei o pavão, né? E vocês estão por fora, porque ele falou que essa música vai ser um maior sucesso. Aí os caras, vamos gravar. Aí entrou no disco. Meu amigo, não me pergunte, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui fazer o Miss Brasil, lá no AMB, com o Silvio Santos. E qual a música de Giliardi que você vai cantar? Eu falei, Quem Me Dera, que é a música da novela Champanhe. Eu não sei porquê, alguém foi me apresentar para você, né? Era sucesso, era tema do Tony Ramos na época, me lembro. Tinha feito fantástico, tudo. A gravadora fez um mix, a gente trabalhando a música, sabe o que aconteceu? Quem Me Dera? Ok, e agora... Gente, vamos trazer, tinha que apresentar as oitavas, eram 5... As 8 finalistas. As 8 finalistas, e eu lá de smoking. Aí agora, Giliardi, aí, Pulga e o percevejo, eu fiquei, porra, e aí você dublava, né? Falei, Silvio, você é louco, o que eu vou fazer? Aí comecei a cantar. E as Miss olhavam para mim, que eu ensaiei antes com as Miss presentes. Tudo romântico, porque chegava do lado de uma, da outra. Alguém foi me apresentar para você. E aí, a Pulga e o percevejo. As meninas não entenderam nada, né? E o público que estava lá, era Joyce, Hebe, um monte de amigos, Sinira Arruda, todos que estavam ali, olharam aquilo. Gente, aquilo causou um impacto. A partir dali não teve jeito. Barros de Alencar, todo mundo. Ele que mandou colocar o Silvio? Ele lembrou da musiquinha. Depois. Aí olhou pra mim. Gostou? Falei, Silvio, vão me matar. Você vai cantar outra. Você vai cantar outra. O pai fala que ele pediu. Gostaram? Mais uma vez aí. Fazia isso. E daí a música foi tema de novela infantil.
Todo mundo regravou essa música até hoje. E eu costumo dizer que é a festa dos amigos, né? Então, olha a visão do Silvio Santos lá dentro do Cine Sol, antes de eu gravar essa música. E eu contei isso, tive o privilégio de ver assim, tete a tete comigo, o filho do Boscoli, né? Que é o João Marcelo. João Marcelo. E eu contei essa história e me emocionei, porque, cara, no final ele falou, cara, posso falar, você tem o mesmo brilho da criança que meu pai falou. E eu falei, bicho, a vida, Flávio, a vida nesse mundo fenomênico, ela é maravilhosa, é muito preciosa. E eu costumo dizer que a grande riqueza do que eu chamo de vida é poder estar vivendo isso intensamente ao lado de vocês, dos amigos, sabe? Contar essas histórias verdadeiras e que são vitoriosas, né? Claro. A verdade, eu digo que tudo que se harmoniza se realiza. E as histórias verdadeiras, elas não se apagam, elas ficam, se eternizam. E eu aprendi isso com tantos mestres. Eu vi aqui com você um grande amigo, Carlos Alberto da Nóbrega, que é uma história da televisão brasileira. Eu fiquei emocionado. Então, sou muito privilegiado, agradeço a Deus por ter esses conselheiros, né, que me fizeram crer e ter coragem de continuar. Eu só tenho que te dizer uma coisa. Quando você estava atravessando a balsa, que você não acreditava em Deus, você ficou bravo com ele mostrou para você que ele existia. E aí você disse, me perdoa e tal, mas ele não parou de te ajudar, não. Ele falou, não, agora que você pediu, agora Verdade. vai. Porque como é que você muda o estilo? Como é que você consulta o Silvio Santos? Como é que você estoura de uma coisa tão oposta? É porque não é normal. Não, No Brasil não é normal. O sambista é sambista. O cara da música romântica é o cara do rock, é o cara do rock. É verdade. Eu vou contar mais uma. Eu estava fazendo o Projeto 6 e Meia no Rio de Janeiro. Quem fez o texto, para o meu orgulho, foi o Ronaldo Boscoli. Ele foi assistir o ensaio, o Eduardo Lages fez a produção musical, levou ele, e aí ele olhou para mim e falou, hein? Quer dizer, eu não tinha entendido. Eu falei, meu Deus, esse cara é um gênio, esse cara não é futurista. Sem dúvida. E daí ele foi lá, fez todo o texto daquele show que ele foi ver, e o que eu achei demais, ele viu o primeiro dia, aí falou, amanhã eu não preciso vir mais. Você já decorou tudo e enfeitou melhor do que eu pensei. Eu falei, sério? Ótimo. Me pôs para tocar com violão que eu não queria, eu tremia. Não, vai tocar uma música com violão no show. E aí ele falou, e a festa? Não, a festa tá aí, vai ter que ter. Aí o que eu lembrei? A festa, que é a festa dos insetos, né? Claro. Eu agradeço muito a ele, ao Silvio Santos, que me deram muita força para acreditar nisso também. E daí eu me lembro como se fosse hoje. Meu Deus do céu. Para falar essas coisas todas, tinha amigos assim como Carlos Cola, Nenel, que é meu parceiro, cantores que foram lá, Márcio Greik, foram lá assistir meu show, na época, e falaram assim, Girardi, eu queria entender como é que você gravou essa música e deu certo. Ninguém ficou contra. E até hoje, onde você vai... Flávio, eu canto essa música dos shows, eu lembrei do filho do Roberto Carlos, do Dudu, que Deus o tenha, ele falando que quando ele passou no vestibular, botaram ele em cima da mesa, teria que cantar a festa dos insetos. Ele contando isso. E com minha irmã também. E com minha filha. Souberam que minha irmã, meu pai era pai dela, falaram, agora você vai cantar a Festa dos Insetos. Ela, na formatura, canta. E não tem outra, né? Não tem. É de música infantil, foi só essa. Então, essa foi muito... Não, eu gravei depois... Chegou a lançar outras, Gravei. mas essa foi a... Eu gravei uma em homenagem à Bruna, que é Bruna, eu me lembro bem. Depois gravei uma para ele, Paiê, Mãe, que eles cantam. Adoro esse pedaço de gente, quero que ele cresça e não me esqueça que eu sou seu amigo, como a gente tá Mas vivendo isso aqui agora. infantil, teve uma outra que chama Festa do Vagalume. Ah, é essa daí que eu falei pra você, que eu falo, o vagalume vai casar com a Joaninha, o altar é a capelinha de uma pétala de flor, o gafanhoto também vai fazer a farra, faz a dupla com a cigarra pra cantar coisas de amor. É muito legal, são histórias que a gente, sei lá, vem na imaginação. Agora, esse filão também tá na sua vida normalmente. Exatamente, olha que coisa. Essa Festa dos Agora Insetos mais do que nunca, porque há pouco tempo fui avô, há 5 meses, vai fazer 6 meses agora, que eu sou... Você vai ter muita inspiração. Eu tenho Avô. 3, eu sei que isso aí é... Isso aí, Impressionante. Minha irmã já mandou vídeo já
do Guilherme, ouvindo estas insetos já fazendo movimento. retorce. Faz 6 meses já, cara. Outra bênção, trabalhar com seu filho. Como é que tem sido a experiência? Rapaz, isso, olha... É difícil explicar isso, porque eu lembro que eu levava ele para televisão, quando eu chegava dos shows, a Silvia dizia, ó, Silvinho tá tendo febre todo dia, o médico falou que é sua ausência, porque eu vivia na estrada. E aí, aqueles shows de rádio que a gente faz, eu fui levar ele num show comigo, que eu não deixava ele em casa, né? E ele, cadê ele ficar com os divulgadores? Ele começou a chorar, eu cantei com ele no colo aqui, na Portuguesa, o show da Rádio América. Eu nunca vou esquecer disso. E hoje estamos aqui juntos, né? Ele também é formado em rádio e TV, me dá uma luz, uma força muito grande, cantou comigo em muitos shows pelo Brasil afora. E o legal é que foi uma coisa natural, assim, da gente, depois que eu me Não foi forçado. não foi forçado. Depois que eu me formei, eu cheguei e falei, pai, comecei a cuidar das coisas dele, de direito Sim. autoral, produção de show, e a gente começou a viajar juntos. E aí foi uma coisa muito bacana que a gente fala que a gente tem uma relação que parece que é irmão, na verdade, sabe? De muito assim... e a gente sabe diferenciar o profissional do pai e filho. E aí, nesse tempo, fui compondo também, comecei a compor, trabalhei em banda de baile, cantei muito baile e tal, e comecei a minha carreira solo. Agora a gente não tá mais viajando junto, né? Sinto uma falta do caramba dele. Mas você precisa, em algum momento da sua vida, rejuvenescer. Nós precisamos do jovem. É verdade. Como o jovem precisa ouvir o que a gente fala, a gente também precisa dele. Exatamente. E você teve a sorte de ser o seu filho. Obrigado. A gente... Mas é verdade, é necessário isso. Mas, você precisa. mas isso que você falou é tão gratificante, porque às vezes a gente está num palco fazendo televisão agora, que tem uma música que está aí, explodiu, a gente já convidou isso para você, tem uma outra que a gente está preparando, só que agora é um sucesso meu que vai vir aí, que eu convido ele para cantar um sucesso meu comigo, é um arranjo completamente diferente do original, que vai ser legal. Você falou isso aí, eu confesso que em muitos momentos, em cima do palco, vendo aquele público delirar com ele, eu falo assim, meu Deus, como Deus é bom para mim, cara, porque a gente somos parceiros realmente, né? As pessoas, é uma dupla, tal pai, tal filho, o pessoal fala muito isso, hoje convidando a gente para ir nos programas, e eu agradeço muito a ele, eu falo, pai, isso é o amor, porque eu sei que é difícil, mesmo quando a gente está nos momentos mais conturbados, como eu tive aquela revolta, quando eu invoquei Deus, mas ele me ensinou uma coisa tão importante, está aqui na nossa frente. Tudo que você faz com amor, você colhe com amor. E aí, é isso que eu estou recebendo hoje. Eu vivo intensamente a minha vida e eu quero que ele me dê sempre intensamente esse amor que eu tenho, que é dividir com ele, com minha família, com as pessoas que acreditam no amor, que dividem comigo a minha carreira, meus trabalhos. Eu nunca me importei com classes nem com gerações. O importante para mim é a sensibilidade humana. E isso eu estou aprendendo também com ele. Eu passo algumas coisas para ele, porque a gente é muito democrático. Silvinho? Não, o que é bacana é que tem essa troca que você falou. Assim, eu trago as novidades do mercado, por exemplo, quando surgiram as plataformas de streaming. Eu cheguei, pai, agora a música ela vai ser lançada aqui, a gente tem que fazer isso. Aí ele, e aí ele traz toda a experiência dele. Claro. Poxa, ele e minha mãe, né? Porque minha mãe... A sua mãe canta ainda ou não? Minha mãe, ela faz vocais, né? Depois do Harmony Cats, ela dublou durante um tempo a Magali e a Turma da Mônica. Que elas faziam isso lá no programa que você estava com o Silvio Luiz. A Viva fazia o Cebolinha, ou era Maria Média? Maria Média. Elas e aí, só que minha mãe ela é mais técnica, digamos. Quando eu vou pedir algum conselho de música, assim, composição, eu vou para ele, que ele é o emoção. Agora, quando eu vou, por exemplo, no estúdio colocar a voz, a minha mãe é que nem a relação dele com minha avó, né? Ela é a técnica, ela fala, faz isso, faz aquilo. Então, em casa, a gente tem essa troca que é muito legal. Eu sou grato demais, assim. Tudo eu pergunto para eles o que eles acham. Quando eu tenho show perto de casa, a gente fez uma festa julina. Foi no Memorial da América Latina. Palco aberto, tava cheio. Eles foram. Foi muito legal. Você
isso de eu estar cantando e ver eles ali, sabe? Nossa, é. Não, mas você imagina, ele falou tudo com relação à Silvia. A Silvia até comigo, falou, Silvia, vê o que, que você acha dessa música aqui. Aqui essa voz você podia fazer assim. Eu falei, sério? É. A gente se respeita muito. Pô, eu conheci a Silvia fazendo vocal no estúdio. Quantos sucessos tem aí pelo Brasil afora que elas, né, participaram? Tanto é que aquela história secreta do pop brasileiro, eu participei pouquinho, né? Porque eu contei umas histórias que ninguém sabia. Fui até no Bial e contei, né? Que eu gravei Magal, gravei tantos amigos e a gravadora vendia, o pessoal pensava que era o original e era eu, né? Então, Fazia as pouco. meninas Harmony Cats faziam muito isso. Gravava com todo mundo e ninguém sabia que eram elas, né? Então, isso mostra a experiência que ela tem no estúdio. Aí nessa hora eu falo, Silvinho, vai você que ela dirige você na hora da voz. Porque para mim você traz só a parte poética que eu gosto de escrever, adoro escrever, meus shows, textos, tudo, sempre gostei. Então, quer dizer, uma coisa casa com a outra. Tem sido assim, graças a E é tão legal que não precisa passar o bastão, né? Dá para os Exato. dois reinarem juntos. Exatamente, É uma coisa muito legal. Eu convivo com meu filho, eu trabalho com ele, ele é meu concorrente, isso é ótimo. Olha que legal. E isso é vocês, bacana. de uma certa forma, vocês são concorrentes, Claro, vocês estão no mesmo claro, segmento. exato. E ao mesmo tempo são amigos, se ajudam. Não, é muito legal. bacana. A gente- No show que ele foi comigo, nós fizemos Recife, fizemos Minas, fizemos Corumbá. E aí, quando ele subiu, a mulherada, desculpa falar assim, começou a gritar. Eu falei, que isso, gente? Aí eu falei, Silvinho, bicho, grava sozinho agora. E aí ele falou, não, vou gravar. E ele compõe bem, ele toca bem. Então, quer dizer, tem sido maravilhoso também, porque ele me ajuda nos arranjos. Isso tem sido fantástico. Eu acho que é por isso que está dando certo. As pessoas convidam a gente e a gente Tem tem sido mais essa natural, carta assim. na manga aí para lançar, né? E a gente, conforme a gente nós fomos fazendo os programas de TV, a gente sempre fazia cada um a sua música, né? Aí chegava e falava, meu, vocês já gravaram juntos? Aí a gente, pô, nunca gravamos junto. Aí na época de pandemia, que eu comecei a lançar single direto, que é isso, hoje em dia a tecnologia, eu tenho um estúdio em casa, eu gravava o pré-arranjo, mandava pro músico, ele já gravava, a gente lançava nas plataformas. Exatamente. Cheguei para ele, peguei uma composição minha, mais a linha dele romântica, né? Falei, ó, pai, o que você acha disso? Pô, falei, vamos gravar junto? Aí, pô, vamos, aí gravamos o clipe, lançamos, e aí o pessoal adorou, assim. Então tem sido uma Não, experiência... e a gente colocando voz, eu falei, caramba, essa música é dele. Quem diria que eu ia viver para estar vivendo isso aqui, né? Na verdade, era isso que eu queria dizer. E aí ele, com o fone, eu lembro disso, vem meu amor, e eu vou olhando assim, meu Deus, essa criança cresceu e hoje é meu parceiro. Eu tenho uma informação para te dar. Acostume-se que você vai ver o neto. Você os três. Olha, Se Deus quiser, você é privilegiado, né? Deus te ajuda tanto, ele vai te dar mais essa alegria. Vou trazer os três aqui. Caramba. Eu já vi que eu tô junto também, né? Meu Deus do céu. A gente tem que estar vivo, né? Para poder viver isso. Ouvi isso de você, que é um cara de tanto prestígio, um cara assim com um conceito maravilhoso. A gente tem um carinho, um respeito, uma admiração por você, Recíproca pelo seu trabalho, pelo seu trabalho brilhante durante a vida toda. Eu adoro futebol, viu, Flávio? E eu vejo Gente, tudo que você faz, tudo que você fez até hoje. Então isso é maravilhoso. Quando o Silvinho falou, eu falei, Silvinho, agora nós vamos lá, quero ver o Flávio pessoalmente. Parabéns mais uma vez por esse espaço maravilhoso. Você está conduzindo com seu dinamismo, com sua experiência, com o carisma que você tem. Obrigado. E a gente fica orgulhoso de vir aqui. Poxa, ter esse espaço aqui é... Fica à vontade, a gente... muito boa essa Eu falo assim, eu tirei na loteria, porque essa é uma expressão que eu uso desde garoto. E é verdade, é bingo, isso é muito bom, fico feliz por isso. Sempre será um espaço seu, sempre. Obrigado. Onde eu estiver, o espaço seu, do Silvio, como foi da Silvinha, lá no programa do Silvio Luiz. Que Deus abençoe muito a vocês e muito obrigado. Eu sei que você teve que fazer uma ginástica para atender meu convite. Não, mas que não olha, foi fácil, mas deu certo e é assim que tem que ser. Como eu fico feliz, cara. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero mais uma vez agradecer a todos, que às vezes a gente está abrindo o coração. Desculpa se eu falei muito. Nada. Mas a gente vai contando, parece que você vai vendo um filme. Em casa filme é assim também, viu, Flávio? A gente conversa Ótimo, até... ótimo. Nossa, é verdade. Eu quero... Uma coisa que eu acho muito importante, Flávio,
Eu quero falar às vezes, desculpa, gente, eu me emociono. O que é bom é que através do amor eu posso, hoje, o show que eu faço, que é um convite à minha voz, eu faço uma homenagem a todos os grandes compositores desse país que me ensinaram e me encorajaram a ser cantor, né? Desde os bares, dos bailes da vida, onde eu cantava, como eu falei para você, para comer amanhã, até hoje. As músicas que as fãs falam, não vai cantar aquela, senão eu apanho, né? Nos hotéis, nos teatros, nas praças públicas, nos clubes por onde a gente vai. Agradeço muito a Deus e acreditem que o amor é a maior riqueza desse mundo fenomênico. Se você tiver um pouquinho de amor dentro do coração de vocês, vocês vão viver muito. Esse é o segredo da vida, da nossa felicidade constante. E acredite, aquela travessia ainda não acabou. Um abraço. Opa! Um abraço. Obrigado, gente. Gente, Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Grande abraço para vocês.